situação é ruim, é delicada. O Carlos acabou de postar há pouco tempo que avaliam levá-lo ao hospital mais uma vez. E a sensação que fica, Serrão, é que o sistema, que é o Bolsonaro, realmente morto. Nós temos uma pessoa que está presa, já não devia estar presa, já devia estar fora da sua prisão domiciliar, não devia estar com tornozeleira eletrônica, nada, devia estar se manifestando, devia estar falando, nada. Ele está como um refém. É isso que o Bolsonaro é nesse momento, um refém. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Prazo dado por Trump é de 72 horas. É isso mesmo. O prazo está fixado. O presidente Donald Trump definiu encontro mantido com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta segunda-feira. Trump e Netanyahu detalharam o plano de paz para Gaza, marcado por medidas de segurança e diplomacia na região. Abre aspas. Se aceito pelo Hamas, esta proposta pede a libertação de todos os reféns imediatamente, ou no máximo em 72 horas. Fecha aspas, afirmou Trump. Israel concordou com a proposta e destacou que os Estados Unidos estão discutindo com Israel a possibilidade de um acordo não apenas em Gaza, mas também em todo o Oriente Médio, visando uma paz permanente. O plano, que contém 20 pontos, estabelece que a faixa de Gaza deve se tornar um território livre do terrorismo e garante que qualquer ação de Israel contra ameaças será totalmente respaldada pelos Estados Unidos. Abre aspas. Israel tem o meu apoio total para enfrentar qualquer ameaça, fecha aspas, disse Trump. E prevê ainda que membros do Hamas que aceitarem a coexistência pacífica com Israel terão anistia, e aqueles que quiserem deixar Gaza terão passagem segura garantida. O presidente norte-americano reforçou que caso o Hamas rejeite o plano, Netanyahu terá o apoio total dos Estados Unidos para tomar as medidas necessárias. Abre aspas. A tirania do terror do Hamas precisa acabar. Isso é para sempre. Fecha aspas. Completou Donald Trump. E Bolsonaro melhora depois de crise de soluços e vômitos. O ex-presidente correu o risco de ser internado novamente. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora em seu estado de saúde depois de enfrentar uma crise de soluços e vômitos durante a noite desta segunda-feira 29. O vereador carioca e filho do ex-chefe do executivo, Carlos Bolsonaro, confirmou a informação em publicação na plataforma X. Abre aspas. Graças a Deus, mas essa crise passou e tudo volta ao controle diário. Sua reclamação é de rasgar o coração. Quem aguenta esses soluços ininterruptos? É de matar qualquer um de estafa. Fecha aspas. Mais cedo, Carlos já havia dito que o seu pai enfrentava a mais intensa das crises de soluços acompanhada de vômitos. O problema levou a família a acionar o médico cirurgião Cláudio Bidolini, responsável pelas recentes cirurgias abdominais de Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro acompanhou o marido durante o episódio. Uma notícia até bastante preocupante. O estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro. O seu filho, Carlos Bolsonaro, acaba de publicar nas redes sociais um informe preocupante. Jair Bolsonaro talvez tenha necessidade de voltar ao hospital para tratamento. Seus médicos já vão avaliá-lo hoje. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve hoje com Bolsonaro e Tarcísio, na entrevista coletiva, comentou que Bolsonaro o tempo todo soluçava na hora das conversas. Então, olha lá o que disse Carlos Bolsonaro. Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de 4 episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michele está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação. Peço, por favor, que orem por ele. Jair Messias Bolsonaro. Bom, situação de saúde é sempre o grande complicador de tudo. Então é a guerra de Bolsonaro contra a maldita
facada que ele levou do Adélio Bispo dos Santos. E o Bolsonaro ainda tem que aguentar a facada que o sistema de poder lhe dá, a facada que gente traíra do lado dele continua dando, né? Mas ele há de superar tudo isso. Vai em frente, Bolsonaro, vai em frente. E aqui o Braddock Show agora vai enfocar a informação de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, hoje esteve 3 horas com Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. E Tarcísio comentou: é muito triste ver o presidente conversando e soluçando. Tarcísio defendeu a anistia como único caminho para a pacificação. A segunda visita que Tarcísio fez desde a prisão de Bolsonaro, a primeira após a condenação. Negou ter discutido qualquer projeto de anistia com Bolsonaro. Segundo Tarcísio, trataram de amenidades. Disse que os presos já compreenderam a gravidade dos atos. Também negou a conversa sobre candidaturas de 2026. Reafirmou que disputará a reeleição em São Paulo. Flávio Bolsonaro, senador, e Jair Renan estavam presentes a esse encontro. Flávio, inclusive, deixou claro que somente o PL da anistia deve prevalecer e reafirmou que cabe ao plenário do Congresso Nacional decidir e respeitando-se o papel de soberania do Congresso Nacional. Vamos ouvir o que disseram Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas na saída dessa conversa com Jair Bolsonaro. Bom, boa tarde para todo mundo. Quero agradecer a presença aí a visita do nosso amigo Tarcísio, nesse momento difícil que o meu pai atravessa. Eu quero fazer um breve comentário aí, que é o editorial da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que, passada a condenação do presidente Bolsonaro, o STF deve abandonar o ativismo e os excessos, reconhecendo claramente que tudo que houve até aqui com relação ao presidente Bolsonaro não foi nada além de ativismo e excesso, e esse mesmo editorial trazendo que agora, nesse momento em que o presidente Fachin está assumindo, que o ministro Fachin está assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, esse editorial fala em autocontenção do Supremo, que deve ser a sua missão principal. Então eu quero pedir a Deus que realmente dê muita sabedoria e força ao ministro Fachin para que ele consiga fazer essa autocontenção, que foi tudo que não aconteceu, tudo que nós sempre queríamos que tivesse acontecido desde o início, para que não se chegássemos até hoje o Bolsonaro, prova viva de que esse excesso continua. Alguém que foi preso por uma ação em que ele sequer foi denunciado, já há alguns dias já era para ele ter tido as suas medidas cautelares suspensas, revogadas, e até agora a gente não vê nenhuma resposta do ministro relator. Então, dito isso, a conversa aqui hoje com o Tarcísio foi realmente uma visita de amigo, bate-papo sobre amenidades, obviamente falamos sobre política, e da minha parte, o recado que eu quero dar para todo mundo, para que não haja dúvidas, é que independente de como as coisas vão transcorrer daqui para frente, eu, Tarcísio, nós, os partidos de centro-direita, vamos estar juntos, de qualquer forma, em 2026, para a gente recolocar o Brasil nos trilhos a partir de 2027. O governador será candidato? Foi definido isso hoje? Sou candidato à reeleição. A presidente? Não, a reeleição em São Paulo, como atendido. Vocês discutiram isso hoje? Não, isso aí já está claro. O que eu vim aqui fazer uma visita de cortesia, eu vou vir visitar um amigo, uma pessoa que para mim é muito importante, foi importante na minha história, que eu tenho em consideração. Os amigos são amigos nos momentos bons e nos momentos ruins. O presidente está passando por um momento difícil, e é nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, assim, a gente conversando e ele soluçando o tempo todo, né? Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez, consequência do atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele, não ceifou pelas mãos de Deus, e o presidente ali, né, tirando força, sofrendo muito. Então a gente está aqui para prestar nosso apoio, prestar nossa solidariedade, para estender a mão, sem nenhum tipo de interesse. A gente vai estar aqui do lado dele sempre, né, para dizer, estamos juntos, sou grato a tudo, presidente, pelo que você me fez, pelo que você me proporcionou, você vai sempre contar comigo, você sempre vai ter aqui na minha pessoa um amigo. No momento bom, no momento ruim, o momento é ruim, nós vamos estar juntos, independente de qualquer coisa. E vamos continuar lutando pelo Brasil. Rodrigo Constantino, ninguém melhor que você, que também está passando ainda, está se cuidando da saúde, passou por um perrengue terrível, você sabe o que é aguentar a pressão para administrar problemas de saúde. E o caso do Bolsonaro, parece ser bastante grave, bastante sério, incomoda, afeta demais a pessoa. Agora, logicamente, que o presidente está somatizando também toda a pressão, toda a desgraça que recai sobre ele do ponto de vista político, né? Pois é muita pressão em cima de um homem só, muita perseguição do sistema todo, né? A gente não pode esquecer que o Bolsonaro foi quem levou uma facada de um esquerdista, né, que depois teve uma banca milionária o defendendo, o telefone desse pessoal não ficou acessível.
tudo muito estranho, né? Quem investigou foi promovido depois. Então, tudo muito estranho nesse caso aí do lobo solitário do Adélio Bispo, né? Ninguém acredita muito nisso. Tentaram matar Bolsonaro, né? É bom lembrar disso porque a esquerda gosta muito de retórica, de discurso de ódio que vem da direita, o ambiente, né, de radicalismo, de extremismo. Não existe nada mais radical, nada mais extremo do que enfiar uma faca no adversário político, né? Então, o Bolsonaro ainda paga um preço alto por aquela tentativa de assassinato, vomitou várias vezes ao longo do dia também, esse soluço que não vai embora, a situação é ruim, é delicada. O Carlos acabou de postar há pouco tempo que avaliam levá-lo ao hospital mais uma vez, e a sensação que fica, Serrão, é que o sistema quer o Bolsonaro realmente morto, né? Aliás, tem uma coluna hoje na Folha de São Paulo do Hélio Schwartzman, cujo título é "E se Bolsonaro morrer na cadeia?". Vamos lembrar que esse Hélio Schwartzman, que se considera um ser racional, iluminado, né, um fruto do iluminismo secular, um ateu que usa apenas a razão para chegar às suas conclusões, na pandemia ele escreveu por que queria o Bolsonaro morto, né? Então é muito racionalismo e muito pouca empatia pelo próximo, né? Mas ele conclui o texto de hoje dizendo: conceder ao ex-presidente um benefício que não estende a outros apenados em situação sanitária igual ou pior seria um golpe contra o ideal republicano pelo qual a corte precisa zelar. A solução correta aqui seria universalizar os benefícios concedidos a presos que estão doentes. Difícil que aconteça, né? Então, no fundo, é uma forma de dizer que se você não liberar um homicida porque está doente, você não pode liberar também o Bolsonaro, sendo que ele é, obviamente, um condenado político. A gente sabe, né, que o julgamento foi um julgamento teatral, foi um julgamento politizado, não houve tentativa de golpe armado, não houve nada disso, mas a sensação que fica, repito, é que o sistema quer ver Bolsonaro morto. Quanto à visita do Tarcísio e o que ele disse depois na coletiva ali rapidinho, não há por que duvidar da sua sinceridade. Em vários momentos ele já deixou claro que ele é muito leal ao Bolsonaro, né, porque o Bolsonaro foi quem lhe deu essa grande oportunidade na vida de ser ministro com autonomia de uma pasta importante como infraestrutura, que fez a sua carreira, a sua projeção, a ponto dele ser hoje governador do estado mais rico e importante do país, que tudo leva a crer que ele realmente vai disputar a reeleição para continuar como governador, né? Então, está alinhado com o que quer a família, né? Não é ele o candidato bolsonarista em 2026, provavelmente. Não sabemos ainda quem será o candidato, mas ele tem aí uma opção muito mais garantida, né, e que faz sentido para ele, que é disputar a reeleição de São Paulo com o apoio do Jair Bolsonaro. Então, isso parece que vai ficando cada vez mais claro, e aí vamos ver se os abutres da velha imprensa param de ficar plantando notinhas de intriga entre Tarcísio e Bolsonaro, o que fazem com bastante frequência, né? Porque, como ficou evidente, né, eles estão mais próximos do que nunca. Você está ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. Vamos ouvir mais um trecho da entrevista concedida por Flávio Bolsonaro, senador, na saída desse encontro em que ele, Tarcísio de Freitas, o irmão dele, Renan, estiveram hoje à tarde com Jair Bolsonaro no Jardim Botânico, a casa onde Bolsonaro mora, o condomínio dele em Brasília. Que são as justas, e aí a maioria do plenário decide. Isso não pode ficar a cargo, né, de um presidente de casa, da Câmara, ou um presidente do Senado, se pauta, se não pauta, e aí ainda sofrendo algum tipo de influência por parte de autoridades de outros poderes. Então, assim, vamos iniciar o processo legislativo, respeitar o papel do Congresso Nacional, e vamos aguardar ver que texto que o relator da anistia vai propor, e a partir dali a gente vai para o voto. É assim que funciona a democracia, né? Não tem que ser com base no que a maioria pensa, não com base no que um ou outro possa querer impor. Então é isso que a gente quer exercer a democracia, vamos para o voto no plenário. E, obviamente, para começar isso tudo, tem que o relator apresentar o texto dele. Emenda, o senhor acha que não seria um bom caminho de escrever? Não, gente, isso é regimental. É regimental. A gente não tá, tem coisa que não está no nosso controle. O texto que o relator vai apresentar não está no nosso controle. Mas só que ele tem que apresentar algum texto para que a gente possa, a partir daí, pensar nas modificações. E seu irmão Eduardo, o Sócio chegou a conversar com ele lá nos Estados Unidos? Eu não falei com o Sócio ainda, não sei nem se ele já voltou dos Estados Unidos. Tá? Com o Eduardo eu não falei com ele hoje ainda para me atualizar.
Tá? Mas assim, eu não tenho outro caminho aqui, a gente tem que fazer, tem que cumprir o que está no regimento do Congresso, que é o que a gente defende. Essa sinalização do Tarcísio, que todos estarão juntos em 2026, depois ali daqueles últimos dias, que teve a sinalização do Ciro, que a direita e o centrão estariam fragmentados, isso é uma tentativa de combater essa narrativa? Não, na verdade, sim, quem falou disso fui eu. Eu comecei falando aqui com vocês hoje isso, que independente de como as coisas vão se desenrolar, a única certeza que eu tenho é que o Tarcísio e o Bolsonaro vão estar juntos, independente do que aconteça, e juntos com a centro-direita, que eu acho que é o caminho para que a gente forme uma unidade contra o atual governo, que está disposto a quebrar o país por um projeto de poder. E nós somos pessoas responsáveis, ponderadas, né, e que sabemos que o Brasil não suporta esse tipo de populismo que está acontecendo no governo hoje, quebrando as contas públicas, meio que ignorando o que vai ser do Brasil a partir de 2027, que é o que o Lula está fazendo. A gente tem que ter essa unidade e do que depender de mim nós teremos essa unidade. E o Tarcísio, para mim, é um dos principais ativos que a centro-direita tem. É importante ele estar sempre fortalecido. É uma pessoa preparada, governador do estado com o maior orçamento do Brasil, mais populoso, que tem feito um grande trabalho, é bem avaliado. E, sem dúvida alguma, ter Tarcísio nos nossos quadros dá muita inveja à extrema-esquerda. Tá bom? Só explica isso juntos. O presidente hoje ele apadrinhou, assim, ungiu o Tarcísio, ele vai ser o Tarcísio é do nosso grupo político e não vai ter decisão nenhuma enquanto a gente não souber com clareza o que vai acontecer com esse projeto da anistia. Se tem alguma coisa de novo que eu possa falar para vocês, é o que eu acredito, que somente após esse processo legislativo e até o seu desenrolar final sobre o que vai acontecer com a anistia, não tem por que antecipar nome de nada, porque enquanto a gente não conseguir resolver isso, a gente não vai ter como tomar nenhuma decisão com base em achismos ou em torcida do que pode acontecer. Dácio Bracarense, o Flávio Bolsonaro, ele deixou bem claro que tem um projeto de centro-direita em operação do grupo de Jair Bolsonaro e que eles não vão aceitar a sabotagem do outro grupo que está querendo aí sequestrar a centro-direita no Brasil, né? Ele falou também que 2025 precisa terminar para que seja discutido 2026. E o tema de 2025 é a anistia. Portanto, sem discussão de anistia, não há discussão de qualquer tipo de projeto. O Flávio Bolsonaro foi muito claro, mas ele foi claro também sobre a necessidade de se debater um texto de forma democrática. Vamos lembrar que 311 parlamentares aprovaram a urgência de um determinado texto que trata de anistia. Aqui o Bradock Show entrevistou o Crivella, que falou de uma anistia ampla, geral e restrita. E é disso que se trata. Portanto, isso ficou muito claro na fala do Flávio. Independentemente do texto do Paulinho, da Força ou da Forca, os parlamentares vão propor mudanças e vamos para o voto, para o que determina a democracia. Eu só retomo a questão do Bolsonaro, porque é um tanto assustador. Parece que esse país não tem Ministério de Direitos Humanos e nem Ministério Público. Imagine, você tem um homem doente, preso por uma determinação judicial, lastreada numa possível ação de coação de custo do processo e, terminada a investigação, ele não participou. Pelo menos é o que diz a Polícia Federal. E ele continua preso e doente. Não tem mais instituição nesse país. Não tem mais instituição nesse país. Portanto, como é que eu posso confiar num parlamento, sobretudo num Senado, que vai votar numa anistia, se o Senado não questiona, não tem coragem de questionar um ministro que toma uma decisão como essa, de colocar um homem que está numa situação complicada, doente, preso, sem necessidade? Enfim, fica aqui essa reflexão para vocês que nos acompanham. José Carlos Sepúlveda, o Bracarense tocou num ponto que é essencial. O Procurador-Geral da República não incluiu o Bolsonaro nesse inquérito, no qual agora estão sendo intimados Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então não tem razão para manter a prisão domiciliar de Bolsonaro. No entanto, não ouvimos até agora o Procurador-Geral da República pedir a revogação dessa prisão, né? Eu achei aquela cena, o invólucro daquela cena, exatamente por causa disso que você está dizendo, totalmente aberrante. Nós temos uma pessoa que está presa, já não devia estar presa, já devia estar fora da sua prisão domiciliar, não devia estar com tornozeleira eletrónica, nada, devia estar se manifestando, devia estar falando, nada. Ele está como um refém
É isso que o Bolsonaro é nesse momento, um refém. E por isso é que eu acho um pouco de ingenuidade do Flávio esperar que o Fachin vá se autoconter. Ele não vai se autoconter porque já meteu o Alexandre de Moraes como vice-presidente do STF e, portanto, ele não vai se conter, nem esse é o desejo dele. Agora, tudo aquilo é absurdo o que nós vimos ali. Quer dizer, vimos uma posição humanitária e de amigo do Tarcísio, e é louvável que eu tenha feito isso, né? Estar ali com o presidente Bolsonaro, junto com o filho Flávio, mas no mesmo dia em que a Folha de São Paulo diz o seguinte: não, agora já passou a condenação do Bolsonaro, já se fizeram todas as arbitrariedades, todas as ilegalidades, já se violou a Constituição, agora talvez seja o caso de voltar ao caminho da legalidade. Não, num país onde um jornal diz isso, eu pergunto o seguinte: o que é que falta para nós estarmos num sistema de loucura? Então, nós vemos que temos ali um governador do maior estado do Brasil que certamente teve que pedir autorização para ir visitar uma pessoa que já não devia estar presa. Tudo isso é realmente revoltante e só faz reafirmar tudo aquilo que o presidente Trump e os seus assessores, as pessoas do seu governo têm dito. O Brasil está numa caça às bruxas, o Brasil afastou-se da institucionalidade e o Estado de Direito foi pelos ares.